Boa noite a todos. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa Bom, noite a todos também. queria apresentar aqui o doutor Fernando Bart, né, que falar um pouquinho da trajetória dele, que começou, né, os alinhadores in-house e depois foi para o full service, então contar um pouquinho da trajetória e já agradecer aqui a presença por ter aceitado o convite para falar aqui com os nossos colegas, né, falar um pouquinho da sua trajetória. A doutora Carminha está mandando boa noite aqui também. Bom, doutor Fernando, seja bem-vindo, doutor Francisco também. Seja bem-vindo ao Web Hour, tenho certeza que vai ser um sucesso. O Web Hour é seu, fica à vontade, tá? Lembrando, doutores, que vocês podem ir mandando as perguntas aqui e a gente vai falando, né, ao longo aí do nosso bate-papo, né? Eu nem falo uma aula, porque aqui a gente é um bate-papo para aprender, né? Exatamente. Então, uma boa noite a todos aí e obrigado pelo convite, Thalita, tia, a pessoal da Self, né? Porque eu vou falar de Self, eu sei que tem outros, né? Mas especificamente Self, mas lembrando da DigTech também. Então, assim, o título, né? A gente tem a passagem ele vai passando os slides aí para ti? Pode compartilhar a tela daquele jeito Ah, lá. perdão. Ah, tá, só um Isso. segundo. Aqui Boa noite, Pri. Boa noite, doutora Silvia. Então, iniciando aqui, o título da aula, né? A gente fez a escolha entre Ainda não trabalho. está compartilhando, doutor. Ah, então tem que ser. Ali embaixo, no share. Ah, perdão. Então, peraí, só um segundo. Tem problema. Esqueci do detalhe que é o share. Ah, tá. É, aí, boa. Boa noite, doutor Francisco. Agora foi? Vou compartilhar a tela aqui da. Compartilhou? Agora é só colocar na aula. Coloca na aula, vamos ver. Isso. Boa. Modo apresentação. Aí. Prontinho. Pronto? Prontinho. Tudo ok, então. Tudo ok. Então, já fiz os agradecimentos a vocês e então também ao público que está assistindo aí. Então, me apresentando, eu sou o Fernando, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou especialista e mestre em ortodontia e já tenho 25 anos de formado, então, ao longo dessa trajetória, sempre trabalhei com brackets film, com vários sistemas e tudo mais, tanto aparelhos estéticos, metálicos, né, que seria a rotina do meu consultório do dia a dia, né? Porém, chegou um momento em que começou a aparecer dúvidas, né, em relação a se eu conseguisse manter só esse tipo de trabalho. Então, foi onde eu comecei a ver uma mudança. E essa mudança ela começou na questão comportamental, social dos pacientes, né? Que eles não queriam resolver os seus problemas, mas também, ao mesmo tempo, não queriam usar um aparelho fixo, né? Tinha o caso de pacientes que chegavam de retratamento e já tinham a história de ter usado aparelho fixo e não tinham interesse em recolocar aparelho fixo, né? Também se me questionava a questão do tempo de tratamento comparado, né, à técnica dos alinhadores, né? E também eu vi muito a questão da gente poder tratar de fato a queixa principal do paciente, que é onde ele se queixa mais, e muitas vezes a ortodontia convencional nos leva a prolongar o tratamento em função da técnica ser empregada comparada aos alinhadores, né? Então, o que que eu pensei? Eu comecei a fazer toda uma reformulação no meu consultório. Então, o que que eu mantive? Eu mantive a parte de planejamento e a parte de diagnóstico, eu utilizo a filosofia capelosa. Então, tinha essa parâmetros científicos e técnicos para conseguir trabalhar os casos para diagnosticar e planejar dentro de uma plataforma digital, né? Então, até para não estender muito aqui, eu vou trabalhar casos que eu selecionei para mostrar para vocês
padrão, casos de padrão 1 e padrão 2, tá? Então, passado essa parte de diagnóstico e planejamento, por que eu fiz a escolha de trabalhar com casos in office? Por quê? Porque eu fiz, na verdade, um teste piloto ou uma amostra de casos como um projeto para mim saber as demandas que os pacientes queriam, mas também o que a técnica ela teria que ser utilizada, né? Porque é bem difícil você começar algo que você não conhece. Então, nós temos que ter uma curva de aprendizado para que a gente consiga estabelecer critérios para saber se a gente tem capacidade ou não tem capacidade. Então, na verdade, era um certo receio, medo de querer iniciar trabalhar com alinhadores. Então, por essa razão, eu acabei iniciando com alinhadores em office, porque além disso, eu tinha o apoio de um técnico digital muito experiente que me ajudou, né, na busca de softwares free para a gente conseguir fazer a construção de setups, a organização de plataforma digital, de uma mesa digital. A gente conseguia fazer as confecções, né, dos modelos digitais, a confecção dos alinhadores, né? E também a compra que nós fizemos de uma impressora digital para fazer todo esse processo. Então, nisso nós estabelecemos realizar casos mais simples, com a expectativa de criar um grande impacto para o paciente em resultados rápidos, em curto espaço de tempo, e especialmente focado em dentes anteriores, que é onde é que, de fato, olhando na visão do paciente, onde ele enxerga mais os resultados. Então, passada essa introdução aí, a gente passa para o primeiro caso aqui do paciente adulto, que ele mostra a questão da queixa principal dele, que são os apontamentos incisivos inferiores, que mais incomodavam nele. Então, é um caso simples, que a gente estabeleceu para ser um caso, primeiro, para a gente tratar com os alinhadores em office. Então, a gente estabeleceu, em termos de planejamento, um alinhamento e um nivelamento sem a expansão dos arcos, né? Uma melhora da giroversão dos caninos, né? Superiores, do 13 e 23, a diluição, né? Obviamente, dos apiamentos inferiores, né? Como ele tinha também um pouco de mordida profunda, então a intrusão dos anteriores e inferiores, né? Manter ao final, né? Uma distância entre-incisivo de 2 milímetros, né? O tempo de tratamento que a gente estabeleceu foi 9 meses, né? Ao final disso, a gente avaliava, né, um refinamento ou não, e, se não, a solicitação de contenções. Então, está aqui as fotos iniciais do paciente, em todas as vistas, né? E, em especial, a gente pode ver a foto cruzal inferior, onde a gente vê um grau de apiamento, dá para se dizer médio, né? Assim como as giroversões dos caninos, né, especialmente o 13 e 23, e também a questão um pouco do desalinhamento dos incisivos superiores, né, os dois laterais, ali, o 12 e 22, eles têm um pouquinho de diferença de alturas, né, assim como o 11 e 21. Então, passado isso, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que seria a nossa plataforma digital. Então, aqui tem um videozinho representando como a gente faria a timeline e também a montagem, né, da escolha dos attachments, da forma geométrica deles, os movimentos a serem executados, né, que a gente está trabalhando a intrusão, né, dos 6 dentes anteriores e inferiores. Mas a título de mostrar como a gente trabalhava, né? E o software que nós utilizávamos free era o Max Mixer e também o Blender, tá? Então tá aqui a plataforma onde é que a gente desenvolvia os vídeos, né? Para ter a informação, né? Então aqui eu vou passar o videozinho da forma frontal, né? Então a movimentação acontecendo especialmente nos dentes anteriores, nessa vista, né? Aí, passando para a próxima vista, nós temos a vista lateral direita, né? A gente vai ver opa, a gente vai ver
a movimentação dos dentes, e daí do outro lado também, pequeno movimento aqui dos caninos, né? E aqui a vista oclusal, que eu achava legal de mostrar, a gente fazia a performance da movimentação, leve movimento do 21 entrando e na mesma altura do 11 e o 12, junto com o 22, né? E o 13 se equilibrando numa linha de sorriso bem legal. Aqui inferior também para a gente mostrar a diluição dos apiamentos e a intrusão dos caninos, principalmente do lado esquerdo, né, o 33. Tá? Então, aqui nós temos uma sequência que eu fui fazendo fotos daí, né, sequenciais. Ao longo desses 9 meses de tratamento, eu tirei, ao todo, foram 4 fotos em consultório e 5 fotos de consultório, na verdade, para fazer essa análise de quase quadro a quadro, de mês a mês que o paciente vinha para ver a evolução das movimentações. Então, a gente vê nessa foto lateral como o 13 ele vem ao quadro do inicial e seguindo a sequência, como ele vem se enquadrando, vem fazendo o giro e vem se posicionando legal. E também os premolares, os molares também, a gente deu uma melhorada na oclusão deles. Aí, numa vista lateral esquerda, a gente também vê que também tem um giro do 23, e também a gente consegue perceber o encaixe, né, o oclusal posterior, que ele vem quadro a quadro, melhorando ao decorrer dos meses, né? E também a gente pode avaliar também que houve uma pequena melhora, não tinha muita, não era uma mordida profunda, né? Mas a gente conseguiu dar um pouquinho de inclinação também tanto nos incisivos centrais e laterais. Então, numa vista frontal, né? A gente tem a verificação de que esses acertos ocorreram, né? Bem legais, certo? Então, passado aqui, a gente vai ter as fotos finais daí, né, do início e o fim, né, da diluição do apinhamento, que na verdade foi a queixa do paciente. Ele ficou bem satisfeito com o resultado. Foi um tratamento curto, de 9 meses, né, trabalhando bem na queixa dele, né. E aqui a foto oclusal, né, a gente mostra como a gente conseguiu melhorar a forma do arco dele. Era uma forma de arco legal, mas pela forma do contorno, principalmente na parte anterior, a gente conseguiu dar uma performada melhor na linha do sorriso que a gente vai ver a seguir. Aqui também achei legal trazer uma comparação do que era a realidade virtual do caso, né, nas fotos superiores, né, com as fotos reais inferiores, né, em termos de resultado, né. Então, eu conseguia avaliar se realmente o digital ele correspondia com o real, né? E isso foi bem bacana e foi me dando incentivo e força para buscar fazer mais casos, né? Certo? Então aqui nós temos a foto final da lateral, né? A gente pode ver que principalmente o contorno do lábio superior dele deu uma melhorada bem interessante. E a conformação do lábio conjunto, né, com o lábio superior e inferior também deu uma altura, criou-se, na verdade, uma altura facial anterior um pouco mais alta comparada à foto inicial, e isso, na perspectiva do sorriso do paciente, ficou bem mais harmônico. Então, aqui uma vista mais aprofundada, a gente consegue ver que há realmente uma composição de lábio bem mais adequada, né? E mais harmônica, né? Comparando o lábio superior com o inferior, né? E aqui as fotos finais, então, a expressão do sorriso, a gente consegue ver como a gente conseguiu aumentar o corredor bucal, a gente consegue ver as inclinações dos dentes posteriores e superiores, então isso mostra que a expressão do sorriso dele, a harmonia do sorriso também melhorou bastante. E o paciente ficou bem feliz, ele até foi agora, semana passada, ele veio, está 3 anos pós-tratamento, está feliz da vida com o resultado do tratamento, usando as contenções direitinho. Certo? Daí esse segundo caso aqui é o segundo caso um pouco mais desafiador, que é um caso onde é que o paciente
ele apresentava diastemas entre o 11 e o 21, então, que seria a queixa principal dele, e também se queixava que no segundo quadrante entrava alimentos, né, em função de espaços que tinham entre os dentes. Então, para isso, a gente planejou, né, fazer um alinhamento, nivelamento também sem expansão. Então, nesses casos, eu fazia sem expansão porque eu ficava um pouco de receio de fazer, né, pela pouca experiência. Então, eu tratava mais a questão dentária do paciente. Então, a gente planejou fazer o fechamento do 11 e 21, né, do espaço aberto, melhorar a questão do paralise das raízes, que eu vou mostrar para vocês ali, a diminuição do espaço negro entre 11 e 21, em função da inclinação das coroas dos dentes, né? Também fazer troques nos dentes superior e inferior para melhorar a composição da relação intercisiva, do ângulo intercisivo, né? E manter ao final os 2 milímetros de espaço intercisivos, melhorar a chave canina, a mesalização daquele quadrante que ele se queixava de entrada de alimentos, e foi previsto um tempo de tratamento de 12 meses, né? E após, sempre se reavaliando se há necessidade de refinamento e a solicitação de escaneamentos para fazer as contenções. Então, vamos lá. Então, aqui as fotos iniciais aqui, então a gente vê que é um paciente que apresenta uma oclusão, né, de classe 1, né, satisfatória, tanto nas fotos laterais, mas aquele diastema entre 11 e 21, e também a gente pode ver que um dos grandes motivos que fez essa abertura desses dentes foi a questão dos incisivos inferiores, que também batiam na palatina do 11 e 21, ajudando a fazer essa abertura dos dentes. Então, um tratamento que também tem que ser mexido na parte inferior para se conseguir o objetivo na parte superior. Então, aqui eu fiz sempre se pede radiografias, né? E em casos assim é importante radiografias periapicais. E, por acaso, ontem, no grupo que eu participo da Selfie, a doutora Priscila, ela postou essa foto e eu, dando os créditos aqui ao doutor Carlos Alexandre, ele pensou exatamente como eu fiz, né? Então, aqui tem uma lembrança também para dizer o que não se deve fazer, o que se deve fazer, né? Então, a imagem de cima aqui na foto do Carlos Alexandre, a gente vê que não se deve usar botões, né, e elástico para fazer o fechamento, que justamente tu vai fazer a força do longo eixo das raízes se inverter ao contrário. Então, na verdade, tu vai piorar a situação, né? Então, o correto é fazer a colagem dos atátimas, né, da escolha da posição, nas posições que estão colocadas na foto, para a gente ter o objetivo final lá embaixo. Então, dessa forma, eu fiz o caso desse paciente. Então, está aqui. Eu vou primeiro passar os vídeos, né? Eu vou mostrar os movimentos sendo executados na parte superior, né? Fechamento de espaço e a intrusão dos dentes inferiores. Uma vista lateral direita, né? Nós não tivemos muitas movimentações, mas só encaixes oclusais, a não ser o 42 ali, que a gente consegue ver a intrusão. Na lateral esquerda, a gente vai ver tanto o fechamento dos diastemas, como a intrusão dos incisivos, e também a mesialização dos premolares e molares do segundo quadrante, que era onde é que se queixava da entrada de alimentos. Então, aqui nós temos ao final, né, o resultado do encaixe oclusal do paciente, e também a questão da diminuição da mordida profunda dele, que estava ocasionando a abertura dos dentes, né, do 21 e 22, e a melhora da inclinação, né, dos incisivos superiores. Então, com isso, a gente vai ver que também do outro lado, na região onde é que ele se queixava da entrada de alimentos, a gente percebe que a gente conseguiu não só fechar os espaços, mas também melhorar muito o periodonto, né? Porque comparado uma imagem com a outra, ela é nítida a melhora, né? Então, a impacção alimentar realmente ela estava causando um dano significativo, né? Nessas região aqui, né? E aqui passando para mostrar para vocês a comparação entre a foto inicial e a final, né?
Então, a gente conseguiu ter essa melhora do fechamento de espaços, né? E também a correção também da linha média, né? A chave canina melhoramos também. E a oclusão posterior também ficou bem adequada. Então, aqui, só para mostrar para vocês, esse aqui é um slide que eu tinha feito. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês que justamente o que o Dr. Carlos Alexandre havia colocado anteriormente ali, ó. Então, à esquerda aqui a gente vai ver a falta de paralismo inicial, então tracei as imagens para vocês perceberem, e à direita a gente vai ver o paralelismo com o caso concluído. Então, tu conseguir fazer esse movimento com o posicionamento adequado, com a escolha da escolha dos atáchimas, tu consegue fazer numa sequência de alinhadores ter esse resultado, e não só ter o resultado, mas sim a estabilidade, porque é o paralelismo e a área de contato que vai dar a estabilidade para que não se espaço não se abra, né? Além, obviamente, que do uso da contenção de uso noturno, né? Tá, então aqui a gente pode perceber também uma outra situação, onde é que nós vamos perceber nas fotos de teleradiografia que nós vamos ter, na comparação da foto inicial da tele com a final, nós vamos ter um aumento do ângulo intercisivo. E esse aumento desse ângulo intercisivo significa dizer que a gente conseguiu o aumento de torque tanto dos incisivos superiores como inferiores. Isso tudo vai causar, na perspectiva da face, uma melhora da posição dos lábios, porque a gente sabe que quem comanda a posição dos lábios são os incisivos. Então, se eles têm uma posição, um ângulo intercisivo maior, obviamente tu vai ter um ângulo intercisivo maior, e também tu vai ter uma relação de mentos, se tu comparar inicial e final, melhor pela questão do aumento da altura facial anterior. Então, também a gente pôde avaliar aqui que houve uma melhora do recondicionamento do tecido da face do paciente, né? A gente removeu os pontos de contatos indesejados na parte superior e inferior, e o impacto na qualidade periodontal do paciente é evidente, a gente perceber nas fotos iniciais e finais, certo? Então, aqui também uma vista lá de tele lateral, né? A gente vê a comparação, né? Como teve uma melhora do posicionamento do lábio, né? Dele, né? E aqui a expressão do sorriso dele, que realmente a gente for ver a expressão dele, ficou uma expressão, pelo sorriso dele, a gente vê que ele ficou bem satisfeito, porque a gente trabalhou a queixa, que a queixa dele era esses dois pontos, né? Diastema e impacção alimentar no segundo quadrante, certo? Então, aqui, então, seria um terceiro caso que eu tenho para tratar com vocês de in-office também, então, para mostrar uma coisa diferente que eu fazia também, são com uma confecção de um disjuntor IRAX modificado in-office na dentição mista. Então, aqui o motivo pelo qual eu fiz a instalação desse disjuntor nessa criança de 11 anos foi especialmente pela falta de espaço do 13 e 23 para irromperem, né? Então, aqui é só mostrar para vocês como é que se fazia a produção, né, dos modelos, né, como é que a gente gerenciava ela. Então, aqui a gente estava fazendo ela no digital, então só para vocês terem noção de como é que a gente fazia, e depois a gente pegava e passava para a produção dos modelos digitais. Mas antes, primeiro, eu só vou mostrar para vocês aqui a foto inicial da paciente, né? Todas elas, né? Mostrando ali, principalmente na foto frontal, né? A gente vê que ela não tem um cruzamento dentário, mas tem uma inclinação bem acentuada de canino para trás, do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, merece, sim, uma disjunção, e também o motivo pelo qual ela não consegue romper os dentes pela falta de espaço, né? Então, vamos se criar espaços aí. Então, aqui nós temos a confecção do modelo digital e, por sobre ele, a confecção do disjuntor. Aí, depois, a gente fazíamos, né, a confecção do modelo digital inferior também,
para fazer a comparação na mordida, na hora de morder, porque em muitos casos que eu fazia sem isso, eu acabava não observando que as bandas poderiam bater em certos lugares dentes inferiores e até vezes era um motivo de soltar a banda, né? Então, esse tratamento aqui, ele realmente ficou, todo o tratamento sem aí o disjuntor foi um sucesso absoluto nesse sentido também. Então, aqui o disjuntor instalado, né? Então, aqui a comparação pós a adjunção, com toda a abertura dele feita. E então a gente pode averiguar o resultado, né? Tanto a gente pode ver como o arco ele expandiu, né? A forma do arco aumentou e como os espaços entre o lateral permanente e o canino descido eles aumentaram comparado à foto inicial. Isso tudo acabou trazendo espaços para a gente conseguir gerenciar a erupção do canino. Então, na primeira imagem inicial, do lado esquerdo, a gente vê a falta de espaço. Já após junção à direita, a gente vai ver que já os caninos já estão bem mais irrompidos, né? E a risólise do 53 e 63 já se fazem presente ali bem mais do que do outro lado, né? E aqui, uma preservação pós 6 meses, que a gente vê que praticamente a esfoliação do 53 e do 63 já praticamente já só está em coroa, né? E o espaço dos caninos irrompendo e então realmente foi um tratamento que do início ao fim foi bem executado, tanto no digital como também na questão do uso do disjuntor da paciente, da cooperação do paciente. Tá? E aqui, então, o resultado final para vocês verem, né? Então, a paciente está em fase de dentição mista, né? E, então, agora está aguardando aí os dentes permanentes virem, né? Para que ela inicie um tratamento ortodôntico, provavelmente alinhador, né? Para ser feito com ela. Certo? Então, aqui as fotos finais também para vocês avaliarem, né, como a gente consegue aumentar o corredor bucal da criança, né, da linha do sorriso, a expressão do sorriso dela, né, a comunicação que a gente tem do lábio superior com o inferior, né, o equilíbrio entre os dois lados, as alturas iguais, né, como é bacana de ver isso solucionado, né, já numa fase de idade como a dela, né, certo? Com o passar desse aqui, a gente vai entrar para os tratamentos self. Antes de iniciar aqui a falar sobre os tratamentos self, só queria explicar o porquê, né? Eu fiz essa mudança, né? Em trabalhar com alinhadores em office para a mudança para os alinhadores self. Isso por várias razões, né? Então, eu procurei achar fazer uma reflexão do porquê, de fato, eu procurei a Self, né? E não procurei outros alinhadores, né? Por uma simples questão, ou questões, né? Pela proposta, que se assemelha ao in-office que eu utilizava. Então, é muito próximo de como eu executava os meus tratamentos. Outras tinham vantagens comparado ao que eu fazia. O custo do planejamento, para mim, se tornava mais caro que o custo do planejamento que a Self me propunha, né? Os alinhadores eles se tornavam mais baratos do que se eu mesmo fosse fazer, né? Se eu fosse ver a questão da logística, né, para o momento de fazer e entregar, assim não. Hoje eu peço e a empresa que se preocupe em me entregar na data para que eu não tenha que perder tempo pensando, quando os alinhadores vão chegar, né? Assim não, tem uma sequência correta de execução do trabalho. Também eu consigo, nesse sentido, ter um menor tempo no digital, né? Então, faço meus planejamentos, acompanho a evolução do tratamento com meus pacientes no digital, na plataforma da Self, e eu consigo, com isso, ter mais tempo com o meu paciente, que eu acho que isso é uma questão muito importante, isso dá atenção ao paciente, né? Isso é importantíssimo, né? A qualidade do produto, né? Porque se eu fosse comparar os meus plásticos que eu usava, são plásticos que a gente tem no mercado hoje em dia para comprar, né? Então, a gente até tentei importar da China alguma coisa, mas não se comparava, né, a qualidade do produto, né? E a apresentação do próprio software, né, que hoje eu trabalho, né, da Selfie,
e a apresentação do próprio alinhador, né? Que até hoje eu fiz a entrega do alinhador, no caso novo, e mudou até a numeração. Agora a numeração não é mais na oclusal. Achei bem bacana que a numeração agora está com um número maior, eu vi pela face lingual dos alinhadores. Então, tu consegue verificar a numeração, o paciente consegue enxergar. Isso é apresentação, isso é qualidade de produto, né? Uma coisa muito importante também que me seduziu a participar com a CEL foi o grupo de estudo também. Eu achei super importante, porque eu sou uma pessoa que estuda, busca as melhores técnicas, procuro me aperfeiçoar e conjuntamente também com a mentoria que a gente tem, né? O cuidado que a mentora tem de nos dar a melhor as melhores ideias, né, de trocar ideia, de se informar para a gente consiga ter os melhores resultados, né? Isso é muito legal, isso é uma coisa contínua, do início, meio e fim, né? E também na questão que eu também que eu quero mostrar para vocês, que é a possibilidade de trabalho de forma segmentada, como eu fazia em Office, porque o que seria forma segmentada? Por eu poder escolher, o paciente ele quer só tratar a cárie superior, o paciente só quer trabalhar os dentes anteriores, o paciente só quer trabalhar só os apinhamentos inferiores. Então, é a queixa principal do paciente, é o que ele quer. Então, eu consigo trabalhar muito melhor o meu paciente hoje e até muitas vezes aprofundar um pouco mais o que eu gostaria de fazer com ele, mostrando o resultado, né? Então, acho isso muito importante. Então, isso foi um dos motivos que me levaram à mudança, né, do in-office para a plataforma Self. Então, aqui a gente tem um caso, se foi o primeiro caso que eu coloquei na plataforma, um caso onde é que o paciente ele não permitiu fazer a colocação eu ia falar aparelho fixo, né? A colocação dos alinhadores na parte inferior, porque ele tinha uma contenção fixa colada e ele não queria tirar e não queria mexer. Então, ele pediu só para fazer uma melhora na parte superior. Então, a gente fez isso. Então, a gente realizou ali a intrusão do dente 11 e 21. A gente proporcionou uma reta inclinação, uma patinização das coroas dos incisivos superiores, porque ele também tem os incisivos, vocês vão ver, centrais muito mais largos comparados aos laterais, então essa proporcionalidade não está legal. E também a gente procurou observar os contatos, né, prematuros que pudessem ter, né, entre os incisivos inferiores, superiores, ao final do tratamento, né? Uma melhora da diagramação, né? Porque a foto na foto oclusal vocês vão ver que a forma do arco é um pouco mais triangular, então a gente procurou fazer uma forma um pouco mais convexa para dar um equilíbrio melhor depois na expressão do sorriso dele em forma da questão do lábio superior e superior. Também é uma melhora do paralelismo, do 11 e 21, são casos que a gente relatou aí já dois casos, né, que é uma constante que a gente observa, né, muitos centrais eles ficam mal posicionados e a grande maioria das vezes a gente vê a falta do paralelismo, né. E também programamos os IPRs, né, aqui, né, como eu busquei da plataforma exatamente como planejei, aqui além das distais foi programado também na mesial, que eu vou mostrar esses IPS na sequência aí. E o tempo de tratamento de 7 meses. Então, vamos lá. Aqui as fotos iniciais, então, o paciente padrão deficiência mandibular, então ele é classe 2 dos dois lados, né? Do lado esquerdo mais do que do lado direito, né? E a gente pode ver numa vista frontal aqui o que eu falei anteriormente, a posição, né? Se nós vamos ver o longo eixo da coroa e raiz do 11 e 21, a gente vai ver que eles não estão posicionados de forma correta. Então, a gente vai trabalhar essa questão aqui nesse caso. Então, aqui só vou mostrar que a contenção inferior, como havia dito, ele não permitiu tirar, só trabalhar a parte superior. Não queria também mexer no tamanho dos laterais, então a gente ficou limitado na queixa dele, que era o tamanho dos centrais. Então, programamos esse planejamento que eu havia exposto anteriormente. Então, aqui as fotos tele lateral e a foto lateral, a gente vê a questão do overjet, que a gente pode ver, né, que é onde é que eu consigo trabalhar, não podendo mexer na parte inferior.
fazendo esse PR, né, programado para que a gente consiga reduzir essa distância entre incisivos para que se melhore a postura do lábio superior com o inferior e também a diminuição do ângulo intercisivo. Então, aqui nós temos eu tirei dentro da plataforma Selfie, tá? Isso aqui é do software, ele não é a parte atualizada, ali é o V1.02, tem o anterior, né, o que tem hoje, né? Então, para mostrar que é um caso mais antigo mesmo. Então, aqui rodando para vocês verem a movimentação onde a gente está trabalhando, principalmente nos incisivos inferiores, e também ali em verde a gente tem os IPRs programados que eu vou mostrar na sequência para vocês aí. Aqui, então, do lado direito, as movimentações a serem executadas, então a gente vai trabalhando ali a questão, principalmente a gente consegue ver a diminuição do overjet, né, e a intrusão dos incisivos superiores, né? Do lado esquerdo, lado esquerdo, a mesma situação. E aqui, na vista oclusal, a gente também pode perceber o retroposicionamento dos incisivos inferiores, né? E o efeito da intrusão e também a imagem dos IPS que foram realizados aqui. Então, passado isso aqui, tem essa aqui também, eu acho muito legal essa imagem aqui, para a gente ver direitinho. Eu esqueci de tirar a foto, eles têm a possibilidade dentro da plataforma de ter a imagem da diagramação da tela, então a gente consegue ver direitinho, assim, em milímetros, o quanto está intruindo, então é bem, bem legal, só que eu acabei não colocando para também não encher demais de imagens aqui. Então, feito isso aqui, eu tenho uma questão interessante, que é a questão da previsibilidade das movimentações. Então, eu busquei um artigo para ver se, de fato, ou artigos, né, para ver se, de fato, isso se bate, né, a questão da previsibilidade, que eu vou tocar aqui o vídeo para vocês verem, da movimentação, né, dos alinhadores, se bate com o que a ciência mostra, que os artigos mostram, né. Então, esse artigo aqui da Austrália de 2017, ele trabalha a questão da previsibilidade das movimentações. Então, ele vai determinar graus de previsão de movimentação, imprevisíveis, moderados e difíceis. Então, eu colhi aqui de todos esses dados que tem à direita, dados que nós temos à esquerda, que são os mais executados. Então, se a gente for ver a questão do apinhamento, da correção da linha média, da rotação de incisivos superiores, da rotação de incisivos laterais, da rotação de canino, da intrusão de dentes anteriores, a gente vai ver que todos eles passam pelo grau de previsibilidade de movimento previsível, né? Então, do índice de acerto grande, de que a gente também pode, isso é importante, a gente também pode, no momento desses, ter a segurança de dizer para o paciente, olha, isso aqui é um tratamento bem seguro de se fazer, possivelmente não vai ter necessidade de refinamento, porque a ciência mostra que nós estamos dentro de uma margem de tranquilidade para fazer o teu tratamento, obviamente, né, se o paciente cooperar e utilizar os aneadores. Tá bem, gente? Só mais para entender como é que funciona também e mostrar a grade de movimentações da selfie, que eu acho bem bacana aqui. Então, aqui o grau também tirei de dentro da plataforma da selfie, aqui a programação então dos IPRs, então eles te dizem, né, aqui antes, né, na plataforma antiga, agora mudou um pouco, mas antes eles faziam no areador, digamos, ali entre 12 e 21, no areador, tu vai fazer no areador 9, 0,1 milímetros, no areador 7, 0,2. Então, tu vai fazendo a cada aneador a necessidade daquele desgaste. Já a tabela atual, ele te dá um gap de espaço de tempo de 3 pares de alinhadores, né? Uma sequência. Então, tu pode optar, digamos, fazer 0,2 milímetros, um exemplo, né? Durante esse período de tempo. E aqui eles faziam exatamente naquele alinhador, tá? Só a título de curiosidade. Mas isso que foi programado aqui. Então, aqui nós temos, então, o resultado inicial e o final, né? Então, a gente vê que realmente
o paralelismo dos incisivos centrais, eles melhoraram bastante, né? A, a, a altura entre o central e o lateral, né? Ficaram mais proporcionais, né? Apesar dos laterais serem mais conoides, né? Na forma, uma microdontia, né? E o encaixe, né? Dos caninos também vejo que ficou bem mais acertado. Então, aqui a gente percebe que do lado direito a gente conseguiu uma melhora bem interessante da classe 2 dele, então conseguimos uma oclusão bem mais ideal do que ele tinha anteriormente. E lá do lado esquerdo não foi tanto, mas também a gente conseguiu, né, trazer esse canino um pouco mais para distal, né, e melhorar um pouco a classe 2, né, como bem dito anteriormente, ele não permitiu trabalhar na parte inferior, então a gente ficou limitado, e também a gente conseguiu diminuir o gap, né, de distância entre incisivo, que a gente pode verificar, e até a angulação, né, dos caninos, a gente pode ver lá na imagem como melhorou o caso do paciente, uma diminuição e com os IPRs realizados. Certo? Então, aqui é uma vista da pele panorâmica, que nós temos tanto superior como mostrando que na parte superior, né, a gente teve nos incisivos uma intrusão, né, e também a diminuição ali da distância interincisiva, né. E aqui numa foto de tele lateral a gente pode ver realmente, né, como a gente consegue, né, melhorar a composição do lábio, especialmente o superior dele, né, que foi onde é que a gente mexeu, e como ele consegue não ter um lábio superior tão hipertônico, né? Ele fica um lábio mais aliviado, ele fica menos tenso, né? Então ele consegue ter uma harmonia melhor com o inferior, né? E obviamente que o padrão de mordida, de sorriso, né? De estética facial melhora bastante. Ficou bem satisfeito com o resultado, sendo minimalista em questões pequenas, mas conquistando grandes objetivos na visão do paciente. Certo? Aqui nós temos um outro caso, esse aqui já é um caso mais desafiador, então eu fui me desafiando, né, dentro do uso dos alinhadores, né. É uma paciente que tem, na verdade, ela tem histórico de retratamento, então ela fez a extração no tratamento anterior com um aparelho fixo, com a extração dos 4 premolares, os tradicionais, as tradicionais extrações que faziam no passado, né? E por consequência enfim, do tratamento, a gente vai ver que ela teve perdas significativas de osso alveolar, né? Então, ficou bastante assim, aí eu limitei o tratamento para paciente com receio de eu criar mais problemas do que já tinha. Então, eu percebi que seria interessante trabalhar apenas a parte superior, inferior, anterior, e não mexer a parte posterior, que realmente ela estava bastante prejudicada para não cometer nenhum tipo de acentuar mais perdas ósseas, né? E sim só o reposicionamento dentário desse paciente para melhorar, na verdade, a oclusão dela, né? Tirar os contatos prematuros indesejados, né? Algum controle de giro, né? Especialmente em áreas de extração. Então, resumindo aqui, nós fizemos alinhamento e nivelamento daí sem expansão, né? A gente diminuiu a mordida profunda que também ela tinha, né? A melhora da inclinação da coroa dos incisivos, a melhora da chave canina, a correção, né, da linha média, tanto pela maxila como pela mandíbula, a manutenção de 2 milímetros de espaço entre os incisivos, né, ao final, e o tempo de tratamento 8 meses, e ao final o escaneamento para a gente solicitar as contenções. Então aqui nós temos as fotos iniciais dela, então a gente consegue ver já que apesar da mordida dela ter tido provavelmente ficado melhor do que como era no primeiro tratamento, as demandas de perda alveolar foram bem intensas, né? Então, ela tem no 13, 22, ela tem resinas para esconder a raiz, né? Então, ela tem também nos incisivos inferiores, a gente pode ver recessões gengivais, né?
Aqui são as fotos oclusais superiores e inferiores. E aqui a gente vê que todos os casos que tem problema periodontal, na verdade, eu peço para todos os pacientes, né? Mas nesse caso em especial também, periapicais, né? Tem que ter de controle, a gente tem que solicitar, até porque a gente depois, ao final, tem que solicitar de novo para ter essa comparação, né? Para a gente mostrar que não foi os efeitos da movimentação ortodôntica que criaram danos, né? A, algum tipo de recessão gengival a mais, porque não foi executado. Então, nós prevemos o movimento em anteriores, então é onde é que é seguro ser feito esses movimentos, né? Então, mas nunca é demais a gente solicitar exames, tá? É importantíssimo, na verdade. Tá? Então, aqui a gente pode ver que no laudo radiográfico, eu fiz a setinha ali, então, para mostrar para vocês que existe uma discreta, moderada perda alveolar horizontal, que eu diria até que seria até um pouco mais, mas como veio o laudo, eu disse, então tá autorizado a fazer esse tratamento. Então vamos lá. Então aqui a imagem da imagem do planejamento frontal, né? Da gente fazendo a intrusão dos 6 dentes anteriores superiores, né? E a intrusão dos dentes anteriores e inferiores, tá? Aqui a vista lateral direita, né? Então, observe bem a questão dos premolares, né? Que a gente trabalha bastante a questão somente do giro dele, né? E da outra vista, nós temos aqui até um pouco de fechamento entre o 23 e o 25, tinha um espacinho aberto. A gente consegue fechar esse espaço. E aqui a vista oclusal da movimentação. Acho que não foi. Ah, não, só estava congelada a imagem. Aqui, então, a vista inferior. Nós vamos ver a intrusão dos 6 incisivos inferiores, então a gente consegue devolver um plano de oclusão, a diminuição da curva de Spee, né? A gente consegue um planejamento melhor da oclusão da paciente. Então, aqui, ao final, nós vamos ter a imagem do resultado que a gente obteve, né? Da melhora então, da intrusão dos dentes, né? E controle do giro dos premolares, né? E a composição entre incisivos centrais, laterais e a inclinação, né, que a gente pediu para os caninos superiores e também, obviamente, para encaixar com os caninos inferiores dos dois lados. Então, aqui as fotos finais, né, superior e a inferior. Aqui, então, a comparação entre a foto inicial e a final, tá? Na vista frontal. Aqui a comparação entre a foto inicial e final do lado direito da paciente, né? Mostrar a relação como é que ficou da chave canina, posicionamento de premolar e molares, né? Aqui numa foto lateral esquerda, né? O posicionamento, né, dos caninos, né? Da chave canina, do fechamento de espaço entre o 23 e o 25, né? E aqui, eu só esqueci de dizer, essa paciente, quando ela iniciou o tratamento, ela já sabia também que ela tem indicação, né, de uma cirurgia de correção periodontal. Então, após o tratamento, ela foi encaminhada ao periodontista para fazer o recobrimento periodontal dos dentes dela, agora com uma oclusão acertada, melhor, mais acertada, né? Aqui a comparação da radiografia inicial inferior. E aqui a comparação da radiografia inicial inferior e superior do caso dessa paciente aqui. Então, veio o controle dos giros dos premolares, como a gente conseguiu fazer, né? Tá? E aqui a comparação entre a radiografia inicial e final da panorâmica, né? E aqui, como falei para vocês, eu sempre peço a inicial e final, né? Para a gente ter a comparação entre a, a imagem das periapicais iniciais e as periapicais finais, mostrando que houve um equilíbrio. Tanto é verdade que no laudo radiográfico veio a mesma descrição, discreta, nada perda óssea alveolar. Então, tratamento
na questão clínica periodontal tratada com sucesso e também trabalhamos a questão da queixa principal do paciente, tá? Aqui, então, também nós temos a foto final dela na expressão do sorriso, né? Acho que ficou uma expressão melhor, né, para ela, né? Pelo posicionamento presente dos incisivos superiores, os laterais superiores, o reposicionamento dos caninos, né? Que tinham caninos mais agudos, né? A gente conseguiu esconder eles um pouco com a inclinação, né? Acho que ficou satisfatório dentro das expectativas que o tratamento demandava. Tem aqui as fotos laterais, aqui nós podemos ver também que houve em função do posicionamento, da inclinação também dos incisivos superiores, então ver uma posição melhor comparando o lábio superior dela com a harmonia do lábio inferior, né? Apesar de na foto final ela ter inclinado um pouquinho o rostinho para trás, mas a gente vê que houve uma melhora na composição aí dos lábios dela. Então aqui a gente pode ver uma vista mais aproximada, né? Como houve uma melhora bem interessante, né, do lado superior, né, ficou uma composição bem bacana, hein? Tá? E aí, passado esse caso, a gente tem o caso do paciente que na verdade, esse foi por questões financeiras que ele não queria fazer um tratamento com aneador, mas não queria fazer um tratamento tão longo. Então, a gente trabalhou com ele o que era possível fazer diante da queixa dele, né? Então, a gente trabalhou a parte, numa primeira etapa, a parte somente anterior de canina, canino superior e inferior, tá? E ele me deixou mexer um pouco na questão da linha média inferior, permitindo fazer alguns desgastes, né, no quarto quadrante para a gente acertar a linha média dele. E daí vocês vão ver que depois disso tudo, o paciente ele gostou do que viu e aí eu digo, olha, nós podemos fazer um novo reescaneamento e podemos pensar em trabalhar a parte posterior, podemos fazer um refinamento e foi assim que eu consegui fazer todo o tratamento do paciente, tá? Então, por isso que ele vem em duas etapas, tá? Então, essa primeira etapa aqui, a gente mexe na parte anterior, então a gente vai fazer a trabalhar a melhor da angulação dos caninos do 13 e do 23, que estão diferentes em termos de posicionamento. Os dentes inferiores corrigiu o desapinhamento, o desapia fazer corrigir, né, realizar o desapinhamento dos dentes, né? Corrigir, né, a mordida profunda, a intrusão do incisivo superior e inferior, né? A intrusão dos incisivos superiores e a inclinação das coroas. E também as inclinações, né, vestibulares dos incisivos superiores. O tempo de tratamento dele, 10 meses, né, e após o refinamento, que na verdade vocês vão ver que ele aceitou para fazer a segunda etapa. Então, essa é a primeira etapa, tá, pessoal? Então, aqui as fotos iniciais, então, a gente mostra uma mordida profunda, né? A gente vê que ele tem um pouquinho de, ah, ah, de posicionamento dos incisivos laterais em relação aos centrais, eles não estão bem adequados, né? E também na questão da composição da altura dos incisivos superiores e incisivos inferiores, que a gente pode melhorar essa altura, criando também uma melhora da inclinação, né? Tanto dos incisivos superiores como inferiores, e, consequentemente, aumentar o ângulo intericisivo, né? E, conjuntamente a isso, a gente melhorar a angulação do 13 e do 23, para que consigamos ter uma performance melhor do sorriso do paciente. Então, aqui as imagens inferiores, então a gente pode ver na oclusal superior lá como a forma do arco é mais abarrotada, né? Quase que uma forma mais quadrangular, né? Então, se a gente conseguir uma convexidade ali, a gente com certeza, com inclinações, né? A gente consegue melhorar a exposição da linha da expressão da linha do sorriso dele. E também trabalhar a parte inferior, que a gente pode verificar ali que no incisivo inferior há um desgaste, né? Incisivos inferiores que tocam na palatina dos superiores. Então, feito aqui, tem as fotos iniciais dele, de tele, né? Só para vocês terem noção de como é que era. Então, aqui o videozinho para a gente rodar, para a gente mostrar a
performance das movimentações anteriores que a gente vai fazer. Foi a guia lateral agora, movimentação. Vocês vão ver que só está mexendo nos dentes anteriores, tá? As posteriores continuam sem movimentação. Agora do lado na vista oclusal, a gente percebe também como a gente consegue ter ali uma, uma melhora, né, inicial e final. E aqui a intrusão. Opa, só não está tocando aqui. Ah, tá. Aqui é uma melhor imagem que a gente tem para ver como a gente consegue melhorar o plano oclusal do paciente na parte inferior, né? Que ele estava bem diferente, né? Conseguiu um aplanamento, né? A diminuição da curva de SP bem interessante, né? Com essas movimentações que a gente vai realizar nesse caso aqui. Então, aqui também a gente tem a questão do outro artigo aqui que eu trouxe para vocês, para tratar também da questão da, da, da eficiência, né? Da, da guia de planejamento de movimentação da plataforma. Então, vou deixar tocar aqui, ó. Então, a gente vê com esse artigo aqui da Journal Oral Federation, né, de 2022, a gente, dentro do artigo, a gente vê a questão da eficiência das movimentações, né? Então, no quadrinho, acho que ficou um pouquinho pequeno, mas está escrito bem na parte superior do gráfico ali, está escrito MINS. MINS, na verdade, é um valor médio da movimentação do planejamento do setup inicial e a realidade obtida ao final do tratamento. Então, tu faz uma média e essa média, a gente vai ver na imagem ali, ela chega em 50%. Então, quer dizer que ali a gente vai atingir um nível de movimentação confiável, né? Então, dos movimentos que foram propostos aqui na plataforma da movimentação da Self, tanto da intrusão anterior, das rotações de pré-molares e caninos, a rotação de incisivos e os tórax, todos eles ficaram dentro da tabela de previsibilidade próximas de 50%. Com uma intrusão dos anteriores ficou em 40%, a rotação dos premolares e caninos em 40%, e a rotação decisiva em 50%, e os tórax até em 80%. Então, dentro da previsibilidade das movimentações, olhando essa escala de 0 a 10, a gente vê que esses movimentos se tornaram bem assertivos, então a gente vê que a gente tem uma convicção de que esse tratamento ele vai dar certo. Tá? Então, aqui os IPRs que a gente preveu, a gente teve a previsão de fazer, né, em cada alinhador que nós prevemos aqui. Aqui, então, está o resultado da primeira etapa, né, que a gente realizou. E daí a gente partiu a foto oclusal também da primeira etapa, né, da inferior e inferior. E aqui a gente partiu, então, para fazer o refinamento do paciente, né? Como ele permitiu, fazemos, então, aqui, sim, trabalhar a expansão da maxila, né? Então, esse é o primeiro caso dos que eu peguei até então que eu fiz a expansão da maxila. Então, demorei a acreditar que isso poderia acontecer, mas, de fato, acontece. Manter, então, 2 milímetros de espaço intericisivo, avaliar contatos prematuros indesejados, né? O tempo de tratamento, então, foram mais 6 meses e após a gente fez a realização do escaneamento para as contenções dele. Então, vamos lá. Então, aqui tá o vídeo da vista frontal dele. Aqui, ó, da vista lateral direita, que a gente está fazendo o encaixe nesse de primeiro e segundos molares, né? O acerto do posicionamento dos pré-molares superiores deste lado. E o acerto, né, também do segundo molar, do 27 principalmente, né, e do acerto do 26 e o encaixe dos pré-molares, sem mexer nos anteriores, superiores e inferiores, tá? Eu não substituí nada, para fazer nada lá, mas aqui numa vista oclusal, né, então a gente vai ver a movimentação, ó, e até a expansão que a gente
previu ali para se acertar a conformação do arco, né? Aqui na vista inferior, então, para a gente mostrar o encaixe que a gente previu para ter do superior em relação ao inferior, né? Final. E aqui, então, o final da segunda etapa. Então, a gente vê aqui que tanto o AFAI anterior, né, como o AFAI posterior, a altura facial anterior e a altura facial posterior, a gente conseguiu aumentar. E isso aumentou as pilares de oclusão. Consequentemente, isso vai aumentar os pilares faciais também do paciente. Então, aqui é só uma comparação da foto inicial, a foto da primeira etapa e a finalização da segunda etapa. Então, aqui a comparação do lado esquerdo, né, observem bem a questão do aumento da dimensão vertical posterior e também o posicionamento da melhor posicionamento do 13, né, do canino. E aqui do outro lado, também a gente observa o posicionamento também da melhor do canino, né, e também o posicionamento mais adequado dos molares, né, que não estavam em oclusão. Não conseguiu pegar a foto, não pegou os segundos molares, mas a gente conseguiu também acertar lá tanto o 27 como o 37, tá? Então, aqui é só uma título de comparação, né? Na linha superior, as fotos iniciais, né? A foto da primeira etapa e a foto final, tá? Então, aqui é a foto em sorriso final, inicial e final dele, tá? E aqui a gente tem a TL dele para fazer a comparação, então a gente vê um pouco de modificação na altura, né, dos terços da face dele, em função do aumento dos afais, né? E aqui a postura da foto, em foto lateral, né? A comparação entre a imagem lateral e a imagem inicial e a final, a gente vê como a gente conseguiu uma melhora da altura dele na face, né? Tá até na região aqui eu chamo bastante atenção a região do mento, né? Como mudou a expressividade só do mento e também do lábio inferior, né? E conjuntamente com a composição do lábio superior, né? Achei bem legal. Aqui para a gente ver um pouco melhor, vista mais aproximada, tá? E aqui, esse sendo meu último caso, aqui é um caso que eu trouxe para vocês de uma criança de dentição mista, né? Que tinha diastemas entre 11 e 21, então é uma situação que a mãe dizia que ele sofria até bullying na escola, porque tinha esses espaços e na fala também a saliva ela saía para fora às vezes, até a exposição da língua naquela região, né? Criava um hábito deletério, né? Então, por essas razões, a gente resolveu intervir, então a gente fez um planejamento focado nessa queixa da mãe, né, para ajudar a criança a melhorar, enfim, essa questão até social dela. Então, a gente propôs um alinhamento de nivelamento e a expansão também dos dentes, a expansão do arco, né, superior e inferior, a diminuição do overjet, porque ele tinha um overjet acentuado, então a intenção, na verdade, é diminuir esse ângulo, né? O fechamento dos diastemas, que seria o ponto principal, né? Tanto superior como inferior, a correção da linha média pela maxila e solicitar um novo escaneamento para fazer a solicitação das contenções. Aqui eu só não coloquei o tempo de tratamento, mas a gente vai, se não me engano, foram 6 meses, mas a gente vê nos vídeos aqui, nós vamos ver. Então, aqui as fotos iniciais, então, aquilo que eu havia falado para vocês, então, tem diastemas tanto superiores como inferiores, né? Então, a gente propôs a fazer esse fechamento de espaço, de diminuição da medida, né, profunda dele, né, e essa diminuição também das inclinações dos incisivos, e também, por óbvio, pela expansão que a gente vai fazer, também a gente conseguiu uma abertura maior, que eu esqueci de comentar, para a irrupção dos caninos permanentes, na sequência eu mostro para vocês as imagens aí. Tá? Então, aqui as fotos cruzais inferiores e superiores, para ver os espaços ali dos incisivos. E aqui a imagem mostrando, então, a falta de espaço lá para o 13 e o 23 entrar no arco, né?
Então, aqui nós temos um videozinho para mostrar dele aqui, mostrando o fechamento de espaço. Pessoal, aqui é importante de novo, né? Mostrei acho uns 4, 5 casos onde o fechamento de diastema, né? Reparem bem o posicionamento dos attachments, tá? Isso ajuda muito. Isso cria uma estabilidade assim muito legal, porque a gente cria paralelismo, tá? Isso é importante. Também nesse caso aqui eu fiz a eu pedi para fazer uns casulos aqui de plástico, né, na região dos dentes descidos dele, dos 53 e dos 63, e dos 63 e 73, por quê? Porque podia, de repente, perder esses dentes ao longo do tratamento, então eu mantive o espaço com plástico para que a gente pudesse, caso o dente permanente rompesse, ter o espaço para ele entrar dentro do plástico, né? Tá? Tem uma vista oclusal, fechamento, ó, e como ocorre a expansão do arco. Também esqueci de relatar aqui que a gente fez um pouquinho de distalização também. A gente vai ver depois aqui a parte inferior, te corrigindo, né, o diastema aberto em V, e a intrusão também dos incisivos superiores e a reta inclinação dos mesmos, né? E aqui, então, nós vamos ter as fotos finais dele, né, com a correção, né, tanto da linha média, fechamento de diastema superior e inferior, melhora da inclinação do incisivo superior e inferior, né? Conseguimos uma reta inclinação, a gente pode ver nas vistas laterais que existe um espaço generoso agora entre os laterais até o primeiro molar descido de cada lado, então tem espaço para erupção tranquila, né? Mantendo o uso da contenção, né? E depois a cada momento fazendo a troca, né, para manter esse espaço até a irrupção dos dentes permanentes e depois da vinda dos demais dentes permanentes fazer se necessário, um novo tratamento para alguma outra correção que venha a ter. Tá? Aqui, então, a imagem final, a superior e inferior, e aqui a comparação entre a foto inicial cruzal, final e inicial. E aqui também a gente pode ver, como tinha prometido, a radiografia panorâmica, né? A gente, na foto inicial e final, 6 meses pós o tratamento, a gente acompanha que realmente o espaço abriu, os caninos, tanto o 13 e 23, conseguiram irromper aqui. Aqui a foto do sorriso final, mostrando a expressão do sorriso do paciente aí. Certo, pessoal? Então, Perfeito. isso que eu tinha para mostrar para vocês aí. E fico aí aberta a algum questionamento, enfim. Muito bom. Muito obrigada. Adorei esse último caso aqui, né? Que a gente até comentou aquele dia, né? Paciente criança, o quanto é bom tratar com selfie por não ir em todos os alinhadores, né? Acho que o doutor não chegou a precisar pausar, né? Mas o selfie, ele abre essa oportunidade da gente poder pausar quando é criança, né? E aí não tem adaptação por uma esfoliação, né? Por ter acontecido alguma coisa. E aí a gente escaneia e pede, né, novas fases, então a gente não perde alinhador na dentadura mista. Foi ótimo, É doutor Fernando, muito verdade. obrigada. Olha lá, doutora Priscila, agradecendo aqui, parabéns, Fê, top. Se alguém tiver, né, alguma pergunta também, acho que a Pri é sua, casos lindos, a Pri que te ajuda aí nos casos, né, você faz, acho que a mentoria É, aí com a Pri, né, é, uma na querida. verdade, na verdade a Pri é minha grande incentivadora, né? Acho que eu só estou aqui por ela, né? E na verdade mesmo, é uma pessoa brilhante, assim, muito competente e dedicada e estimula bastante a gente querer mais, né, e buscar mais e como ela é minha mentora, ela sabe que tem bastante casos. Eu trouxe hoje aqui, na verdade, um pouquinho da minha história, na verdade. Não sei que são casos talvez mais simples, mas que compõem um diferencial no teu consultório do dia a dia. Esse tipo de paciente que às vezes te procura Uhum. e são trabalhos que às vezes podem ser fáceis, com uma duração pequena, né?
Mas eu também tenho uma série de casos que eu estou em tratamento de casos híbridos, né? Como eu falei, eu trabalhava com um aparelho fixo, né? Então, muitos pacientes trocaram, né, de método, né? Então, hoje estão, tem Uhum. casos também mecânicas acessórias, casos de... Tem dois casos cirúrgicos que eu estou preparando também. Então, tem Ah, bastante material aí para... já já o doutor volta, então, para falar um pouquinho desses outros casos, né? Doutora O Letícia aqui pessoal também, achar tá? interessante. Parabéns. Muito Pode obrigado. falar. Não, muito obrigado pelos elogios também. E eu também queria, na verdade, eu também queria fazer, né, um agradecimento e também a Thalita, né? A Thalita, eu tive a Imagina. oportunidade de conhecê-la em Porto Alegre e de forma assim muito carinhosa, muito competente, né? Ela nunca deixou de me dar atenção todas as vezes que eu entrei em contato com ela. E não é só ela, eu acho que a Selfie é assim, né? Então, a gente falou da Pri, né? A Pri é uma pessoa assim, fora da curva, assim, né? Pessoa maravilhosa e o grupo até estou um pouco afastado em função da minha filhinha, em função de horários, né? Mas em breve estarei presente com todo mundo ali. Agradecer ela pelo slide, né, que eu coloquei na aula aqui. Na verdade, dei uma roubadinha lá, peguei e coloquei. Se depois ela quiser me xingar. É, e a presença Isso. de todos os colegas aí pelo tempo, né, que passamos aqui, que eu acho que tudo é aprendizado. Eu acho que essa troca de informação que vocês propõem para a gente é de extrema importância, porque a gente Sim. fica no nosso quadradinho ali, fechado. Eu acho que isso, como finaliza a aula, gratidão pela participação. Eu que agradeço, doutor, eu agradeço aceitar o convite. Eu sei que assim, o foco do doutor não é esse, né? O doutor é clínico, né? Fica ali, né? E é o que o doutor falou, isso daqui não é uma aula, o web hour, ele é voltado para isso mesmo, para essa troca. Eu acho que é muito importante a gente ver os pontos, né, de outros ortodontistas. Essa interação aqui é muito importante. E aí fica o meu agradecimento aqui ao doutor, né? O que você precisar, a gente está sempre à disposição. A gente sempre tenta, né, é, responder o mais rápido possível, né? O pessoal aqui também, não. Doutora Silvia, parabéns. Doutora Carminha, parabéns, obrigada. Doutora Pri, esse time da Agtech é sensacional. Você que é sensacional, Pri, a gente ama você. Você já faz parte da Agtech, né? A Pri faz parte. E eu queria, então, Com agradecer a certeza. todo mundo. E aí, doutora, eu só vou pedir um minutinho para compartilhar aqui a minha tela. Se o doutor conseguir deixar de compartilhar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando também. Até porque tem gente que não consegue assistir o web hour, né, completo. Obrigada, doutor. Não consegue assistir o web hour completo, a gente deixa ele sempre gravado, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui o nosso site educacional. Vocês podem entrar no hortaeducation.com.br. Acredito que até segunda-feira a aula do Dr. Fernando já esteja lá, então se vocês quiserem rever algum ponto, né, chegaram um pouco mais tarde, vocês podem assistir. Lá nós temos todas as nossas aulas semanais, vocês podem fazer, né, a inscrição direto pelo site. Lembrando que eu fico aqui o próximo evento, um convite a todo mundo, inclusive o Dr. Fernando, para ir no End Beyond. Esse ano a gente já teve a primeira edição e ano que vem teremos a segunda, tá? Será em maio, 13 a 15 de maio, e nós já temos alguns palestrantes confirmados, tá? Então esses já são os palestrantes que estarão nesse evento com a gente. Fica aqui o convite lá no site também do Horta Education. Vocês podem ver maiores informações, se inscrever e a gente vai entrar em contato, certo? Então, lembrando, o nosso web hour toda quarta-feira, né? Semana que vem, Dr. Marlos, desafios clínicos utilizando alinhadores. Então, fica o convite aqui para a semana que vem, a gente estar aqui às 7 horas novamente. Obrigada, doutor Fernando. Queria agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até o final. Muito obrigada. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.